o resumo, porque é um tempo grande. Bom, na verdade, eu fazia teatro como atriz, né? Então eu comecei como atriz. Eu fazia faculdade, fazia teatro e de repente eu fui trabalhar na FEBEM dando aula de teatro, né? Fazia faculdade de comunicação visual, era atriz e dei aula na FEBEM. Quando o Hector estava procurando pessoas para ajudarem na preparação do elenco do Quixote. E aí ele me conheceu e eu acabei sendo escolhida para ficar com o elenco. E aí foi meu primeiro trabalho de preparação, né? Meu primeiro trabalho com o universo da FEBEM, que eu não tinha nem ideia de como era. Então, assim, na verdade eu dava aula lá, foi quando eu fui conhecendo o universo da FEBEM, que naquela época, eu posso falar daquela época, 1970 e poucos, era terrível, era um negócio bem difícil. Encontrei meninos incríveis lá, né, que escreviam músicas, que liam. Enfim, a gente até pensou em usar alguns garotos de lá mesmo para fazer um filme. Mas isso se tornou inviável, porque alguns já tinham cumprido a pena, outros poderiam fugir. E aí nós desistimos e procuramos meninos nos vários lugares de São Paulo. Eu participei desde a busca, da seleção do casting até a preparação e a filmagem. E Quixote para mim é um filme muito rico, porque eu muito novinha, vindo de um universo completamente diferente, entrei em contato com uma realidade brutal, né, de jovens, de adolescentes. E foi como se abrisse uma cortina e dissesse: esse é o mundo que você vive, é também, mas você está fora dessa realidade que é esta. E me impressionou muito trabalhar sobre essas pessoas, né? Sobre o que é a luta, o que é a vida delas, o que foi a história do pessoal do Quixote. E o que era muito bonito no Quixote é que os meninos tinham uma ingenuidade maravilhosa, porque naquela época, eu lembro que tem uma cena do Quixote, que o garoto fala: se eu pegar esse dinheiro da droga que eles estavam vendendo, eu vou comprar uma prancha de surf. Quer dizer, é uma coisa tão ingênua, tão muito louca. Parece que foi o começo de tudo isso que a gente tem por aí hoje, né? Já 21 anos depois, fazendo Cidade de Deus, a molecada ali queria ser o Zé Pequeno, não estavam pensando em comprar prancha, entendeu? Com exceção do Buscapé, que era o fotógrafo do filme. Então você vê, por exemplo, como ainda se sonhava na época do Quixote, ainda se sonhava, os meninos ainda sonhavam, e esses sonhos ainda eram ouvidos. Hoje eu acho que eles sonham em silêncio, e muitas vezes eles não acreditam nos sonhos, ou acham que não vão realizar. Uma realidade que eu vi mais no Cidade de Deus. Então eu comecei a perceber, a querer ver outras pessoas além do meu universo, outras formas de viver além da minha. E comecei a querer fazer filmes que falassem sobre isso. Fui parar no Brincando nos Campos com o Hector de novo, porque não tinha coach, né, preparação de ator na época do Quixote, eu fui a primeira. E o cinema nacional não convidava ninguém para fazer isso, porque não existia essa profissão. Então o Hector me chamou para fazer o segundo, e dessa vez com índios. Então eu fui viver um tempo com os índios, conhecê-los, saber como é que era, como é que viviam. Eu lembro que eu fiz uma viagem com eles, o rapaz ia acompanhar a gente, mas não pôde. Eu acabei indo sozinha com os índios, e aí eu vi realmente dentro daqueles índios, que eram os negarotês, como é que eles viam o casamento, como é que eles viam as relações. E eu fui descobrindo os universos diversos que existem. Depois disso eu fui fazer o filme do John McTiernan, uma produção americana, que era a produção executiva do Sean Connery, com os índios. E voltei ao Brasil, foi na época do Collor, estava tudo meio parado, e começou-se de novo o cinema, e aí fui com o Georgette, Carlos Reichenbach, os grandes de cinema. E foi legal porque eu peguei diretores que olhavam para essas realidades que não eram as que viviam praticamente, mas as que estavam aí a gente não via. E isso
contribui para a gente fazer um arquivo histórico até da nossa história, né? Um histórico, claro, das pessoas, das mudanças, como do Pichote para o Cidade de Deus, como tudo mudou. Então eu comecei a fazer filmes com pessoas que falavam sobre o lado humano, de pessoas humildes, de pessoas que tinham dificuldade de viver, de pessoas que não tinham grandes espaços na vida ou não eram acreditados. E eu comecei a me apaixonar pelas pessoas de todos os tipos de universo que eu pude trabalhar. Aí eu fiz Celso Sueli, eu fiz Casa de Alice. Aí começaram aquelas pessoas também que viviam os dramas familiares, que não eram ditos, que é o Casa de Alice, que é um tipo de violência, que é a violência que existe dentro de uma casa, coberta pelo silêncio. São as mágoas, os ressentimentos. Então o meu trabalho ficou muito focado nas pessoas. Tanto é que eu não construo personagem, eu coloco a pessoa em situação. Então todos os filmes para mim são um documento de uma época ou de um tipo de vida. Aí surgiu Tropa 1, Tropa 2, que já é um outro lado da história, que eu fui também ver, que eu queria saber também como é que era. Porque eu faço os filmes, a minha escolha de fazer os filmes é quando eu posso dar o meu depoimento através do filme que eu faço. Então é quando há uma identificação, quando há uma paixão por aquilo que está sendo dito. Então todos os filmes que eu fiz foram escolhas realmente, escolhas porque através deles eu falava alguma coisa. Então Tropa de Elite eu queria ver esse outro lado, como é que era esse outro lado, porque eu já conhecia o lado de lá, queria ver o lado de cá. E esse choque, esse encontro desses dois lados, descobri como é que isso funcionava. E cada vez eu me surpreendia mais com o que eu ia descobrindo, né? Porque a gente acha que o nosso mundo é desse tamanho e em volta de nós tem histórias incríveis para serem vistas e vividas. Então, Tropa de Elite foi incrível nesse sentido, para eu ver as razões que levavam o pessoal do BOPE a agir, as razões que levavam os traficantes a agir. O que não era legal aqui, o que não era legal aqui, o que era legal aqui, o que era legal aqui. Sabe, sem o julgamento, mas com a possibilidade de procurar compreender. Por exemplo, o Zé Pequeno, para mim, todo mundo diz que ele é um monstro, mas ali tem um homem, né? Ali tem um homem que tem um buraco fundo, escuro e vazio, e que mata para não morrer. Então eu consegui olhar essa pessoa sem o personagem do Zé Pequeno, mas uma pessoa deslocada. Tanto é que tem uma cena que ele chama a menina para dançar, e eu acho lindo aquilo, porque quando ela diz não, ele parece que tem 15 anos de idade. Ali foi um poço de rejeição, ali foi um poço de um monte de coisas que virou aquela figura com aquelas ações. Então eu parto do princípio que todo mundo é uma pessoa, não importa o que ele faça. Não justifico as ações, mas procuro compreender. Então isso me dá um olhar para a vida, um olhar para as pessoas, que me faz bem no meu trabalho, porque olhando isso eu faço filme em função de que outras pessoas também possam ver isso. Então eu já passei por filmes de vários universos, né? Saindo do universo da violência, a gente entra no Mutum, que é um filme sobre crianças, que é baseado no conto do Miguelino Guimarães Rosa. Então é linda a relação dele com o pai, a rejeição dele com o pai, que isso você põe em qualquer lugar, em qualquer universo. No universo de quem tem dinheiro, de quem não tem, de qualquer lugar. As relações, esse conflito de pai e filho. Então isso você, em qualquer lugar você pode ter. Então o filme passa a ser um filme no aspecto humano, né? E não só regional. Ele tem o universo regional, mas o conflito humano, o encontro humano está ali. E isso, no meu ponto de vista, é o que eu mais curto fazer. E quando eu preparo os atores, eu sempre digo para eles, se revele para eu revelar o personagem. Por que eu faço isso? Porque primeiro o ator tem que encontrar nele aquilo que ele vai viver naquele universo. E eu sou da opinião que a gente tem todos os lados. Porque a gente é figura e fundo, é luz e sombra. A gente é a composição disso.
Então a gente tem que revelar, por exemplo, fazendo um Zé Pequeno, Leandro tem que revelar a sua sombra. Fazendo o Capitão Nascimento, Wagner revela a sua sombra, que não vai utilizar na vida, mas utiliza nesse sentido, canaliza para a obra. Por isso que a nossa redenção está no cinema, a gente pode canalizar a nossa escuridão em função de uma obra. Então eu sinto que o trabalho que eu busco é se revele para revelar o personagem, ou seja, veja, olhe para você. Até para aquilo que você não gosta ou acha que você não tem. Porque isso vai servir para você transitar no universo desse filme. Não quer dizer que isto é você na vida. Né? Eu vou ser Zé Pequeno aqui porque eu não vou ser na vida. Então eu tenho a chance de ser aqui. Isso eu acho até uma purificação. Sei lá, mais ou menos isso. Então,